Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro e último vídeo do curso de ultrassom pulmonar na Covid-19. Nos vídeos anteriores, fizemos uma introdução sobre a ultrassonografia, falando dos princípios de funcionamento, tipos de aparelhos e ajustes. Em seguida, falamos mais especificamente da ultrassonografia pulmonar. Agora, neste vídeo, falaremos sobre a utilidade do ultrassom, notadamente do exame pulmonar, em pacientes com Covid-19. O primeiro caso de infecção pelo SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, foi confirmado em dezembro de 2019 em Wuhan, capital da província de Hubei, na China. Até o momento, mais de 500 milhões de casos já foram confirmados no mundo todo, com mais de 6 milhões e 200 mil mortes. No Brasil, especificamente, já foram confirmados mais de 30 milhões de casos, com mais de 660 mil mortes. Métodos de imagem, como tomografia, demonstraram ser úteis, tanto para determinar a extensão do acometimento pulmonar pela Covid-19, como para definir a potencial gravidade do quadro. Aqui, um exemplo de tomografia com infiltrados difusos, configurando as típicas imagens em vidro fosco, predominantemente periféricas, descritas na infecção pelo SARS-CoV-2. Logo no início da pandemia, diferentes grupos começaram a estudar a utilidade da ultrassonografia nos pacientes com Covid-19 confirmada ou suspeita. A ideia era avaliar inicialmente se este exame tinha boa correlação com a tomografia e se poderia diferenciar os casos mais e menos graves. A ultrassonografia pulmonar tem diversas vantagens que se revelaram bastante úteis na Covid-19. É um exame rápido, de baixo custo, que não utiliza radiação, dispensa o transporte do paciente e pode ser realizado na beira do leito. Outro aspecto interessante é a possibilidade de se repetir o exame conforme a evolução clínica do paciente, já que o processo de adoecimento ele é dinâmico. Como mostramos na primeira aula deste curso, os transdutores de menor frequência, como o curvilíneo e o setorial, podem ser usados para ter uma melhor visão global primeiramente, já que distâncias maiores podem ser alcançadas. A profundidade ela pode ser regulada inicialmente em 10 centímetros e posteriormente ajustada para permitir melhor visualização da pleura ou de estruturas mais profundas. Para melhor visualização da pleura, o transdutor linear pode ser utilizado. É importante lembrar que quando não temos um preset pulmonar definido no nosso aparelho, devemos desativar os filtros e a harmônica, já que a avaliação pulmonar ela é baseada na interpretação dos artefatos gerados. Os primeiros estudos a serem publicados no início da pandemia foram na China e na Itália. Na China, os autores demonstraram os achados em 20 pacientes que foram submetidos à ultrassonografia pulmonar. Os autores observaram a presença de espessamento e de irregularidade pleural, diferentes padrões de linhas B, desde focais, multifocais até a coalescência das mesmas. Consolidações subpleurais e consolidações translobares com broncograma aéreo também foram observados e descreveram interessantemente o retorno ao padrão A no período de convalescência naqueles pacientes que tiveram desfecho favorável. O derrame pleural foi descrito como raro. Na Itália, Bonsenso e colaboradores, no mesmo período, publicaram o relato de caso de um paciente com Covid-19, descrevendo os achados que foram muito similares aos relatados pelos chineses. Irregularidade pleural bilateral, com pequenas consolidações subpleurais, áreas de pulmão branco, linhas B irregulares e coalescentes, intercaladas com áreas normais. A partir de então, vários trabalhos foram publicados, demonstrando os principais achados relatados acima. Dessa forma, vamos apresentar aqui os principais achados relatados até o momento. As linhas B, que representam então áreas de perda de aeração,
podem ser encontrados com diferentes padrões, desde linhas B bem definidas em algumas regiões, intercalando com outras regiões preservadas, até o padrão de linha B multifocal com padrão coalescente. As consolidações subpleurais são frequentemente encontradas nos casos da infecção pela Covid-19. São imagens hipoecogênicas, localizadas na região subpleural, determinando a presença de inflamação subpleural. Na medida em que essas consolidações evoluem, podem aparecer com consolidações maiores, podendo até aparecer o sinal de broncograma aéreo, como visto no vídeo. Essas alterações subpleurais são traduzidas na imagem como irregularidades na linha pleural. Diferentes relatos de casuísticas ao longo da pandemia mostraram essa alteração como bastante sugestiva da Covid-19. A perda de aeração importante até a consolidação pulmonar foi vista principalmente em regiões posteriores. As consolidações maiores caracterizam uma perda de aeração proporcionalmente maior. Desde a primeira publicação no início de 2020, diversos protocolos foram sugeridos, com o intuito de quantificar essa perda de aeração pulmonar. Estes protocolos variaram de acordo com a quantidade de janelas utilizadas, o lugar onde eles foram realizados, alguns na triagem, outros em enfermarias, unidade de urgência e unidade de terapia intensiva. A pontuação sugerida nos diferentes trabalhos foi de 0 pontos para janelas com padrões A, 1 ponto para aquelas janelas com linhas B bem definidas, 2 pontos para aquelas com linhas B coalescentes e 3 pontos para consolidações pulmonares. A maioria dos scores propõe avaliar em cada região analisada os artefatos encontrados, desde padrão A, sem alterações, até a consolidação pulmonar, quantificando dessa forma a magnitude do acometimento. Em linhas gerais, o ultrassom pode ser útil na Covid-19 para auxílio diagnóstico, para estratificação da gravidade, para monitorização e para avaliação da resposta ao tratamento. O nosso grupo de pesquisa propôs a avaliação do acometimento pulmonar através da observação de 8 janelas pulmonares, 4 em cada hemitórax. Foi dessa forma construído um score pulmonar em 3 momentos: na admissão, após 48 horas e no 7º dia de acompanhamento. Encontramos que os scores pulmonares da admissão eram mais elevados naqueles que internaram em unidade de terapia intensiva, e eles permaneceram mais elevados na reavaliação do paciente no 7º dia de internação. Também, scores elevados à admissão estiveram independentemente associados à necessidade de internação em terapia intensiva. Dessa forma, o score pulmonar pode ser útil para definir o setor de internação e a necessidade de transferência para a unidade de terapia intensiva no segmento do paciente. Outro grupo, a Abrahams e colaboradores, propuseram um protocolo para ser aplicado nas salas de urgência, com o intuito de definir o risco seguindo uma avaliação clínica e ultrassonográfica em pacientes com Covid-19. Os autores propuseram a alta hospitalar naqueles clinicamente estáveis, sem alterações ultrassonográficas, e a admissão hospitalar daqueles sintomáticos com alterações ultrassonográficas importantes. Outro grupo de autores também descreveu a associação entre combinações de manifestações clínicas e achados ultrassonográficos, tanto para o diagnóstico de infecção pelo SARS-CoV-2, como para predizer a necessidade de internação em UTI e desenvolvimento da síndrome de angústia respiratória aguda. Posteriormente, foi publicada uma revisão sistemática da Cochrane com o objetivo de avaliar a acurácia dos métodos de imagem no diagnóstico da Covid-19. Os autores incluíram 5 estudos, com um total de 411 pacientes, e demonstraram que o ultrassom pulmonar tem uma sensibilidade de 86% e especificidade de 56% para o diagnóstico. Devido a essa sensibilidade elevada, o ultrassom pulmonar pode ser útil para excluir a doença, quando a predição clínica deste diagnóstico for baixa.
Concluindo, o ultrassom pulmonar demonstrou ter utilidade no diagnóstico da Covid-19, tendo como principais achados as linhas B em diferentes padrões de apresentação, a irregularidade pleural, até consolidações parenquimatosas. O ultrassom pulmonar também demonstrou utilidade para estratificar a gravidade, ajudando na definição do suporte instituído e na determinação da evolução dos pacientes. Pessoal, era isso. Agradecemos bastante pela atenção de vocês e esperamos que o curso tenha lhes dado uma boa ideia do importante papel da ultrassonografia pulmonar na Covid-19. Obviamente, o ultrassom tem outras utilidades em pacientes com Covid-19, inclusive nos pacientes criticamente enfermos, mas esse aspecto foge um pouco ao escopo deste curso. Esperamos encontrá-los novamente em breve. Até!